Então, bom dia a todos, boas-vindas. Queremos saudar todos os participantes que nos acompanham aqui pelo Zoom e também pelo canal do YouTube, para este primeiro Fórum de Métodos em Filosofia Brasileira, né? Então, eu queria, de modo especial, saudar o doutor Marcos Messerschmidt, que muito se empenhou para a organização, a articulação deste primeiro Fórum de Métodos em Filosofia Brasileira. E agradecer e saudar também a todos os participantes, hoje de modo especial, o professor Paulo Margucci, e o nosso egresso, professor Lúcio, que fará o comentário. É o Paulo que fará a sua palestra e o Lúcio fará o comentário. E todos nós depois poderemos igualmente participar com perguntas, comentários, e também ficamos contentes que muitos que estão aqui também são participantes das mesas à tarde, né, que começam hoje. Então, este fórum, ele, o objetivo é, de fato, promover a reflexão crítica sobre como se faz filosofia no Brasil, dialogando com tradições, métodos e temas locais, visando decolonização e pluralidade. De hoje, então, até quarta-feira, nós teremos esse tempo propício para alargar, né, este debate. Então, bem-vindos mais uma vez e muito obrigado. E passo agora a palavra para coordenar os trabalhos com o Marcos. Perfeito, bom dia a todos. Então, um prazer recebê-los aqui, os professores Paulo Margucci, professor Lúcio, todos os colegas aí presentes, né? Agradecer também ao professor Agemir, que apoiou a ideia desse evento, né? Que gestamos, né? Que fizemos a concepção e a organização juntos, né? E um evento muito importante, muito interessante. Temos grandes nomes aí de pessoas que falam, que pensam sobre a filosofia, o pensamento filosófico brasileiro, né? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos participantes de hoje, o professor Dr. Paulo Margucci Pinto, né, lá de Minas Gerais, fez filosofia lá na UFMG, fez mestrado na UFMG também, e fez seu doutorado na Universidade de Edimburgo, trabalhando com o pensamento Wittgenstein. Enfim, o professor Paulo Margucci, podemos dizer que dispensa maiores apresentações, porque é bastante conhecido, principalmente para nós que temos esse interesse no pensamento filosófico brasileiro, né? Tem um trabalho enorme, o professor Margucci, né? Ele é aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E desde 2013 está trabalhando, segue trabalhando e pesquisando, vinculado à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia lá de Minas Gerais também, né? Gostaria de destacar que o professor Margucci tem uma série de artigos, né, que tratam da questão da filosofia brasileira, mais de uma dezena de artigos, muito mais do que uma dezena de artigos, ou seja, dezenas de artigos, né? E tem algumas publicações interessantes em livro, né, muito recentes, todas elas, né, muitas delas pela editora FI, né, sobre ideias filosóficas de Domingos José Gonçalves de Magalhães, Eduardo Ferreira França, Antônio Pedro de Figueiredo. Temos essa publicação importantíssima, que é a História da Filosofia no Brasil, que até agora saíram 2 volumes, se não salvo engano, né, professor? Que é sobre um período da ruptura iluminista do século XIX, né, e o outro de 1500 até hoje, né, que é do período colonial até ali a chamada independência do Brasil, né? E tem uma série de publicações também que saíram pela editora FI, com coletâneas de textos do colóquio dos pensadores brasileiros, né? Tem o segundo e o terceiro
eu tenho um material reunido do segundo, terceiro e do quarto colóquio sobre os pensadores brasileiros. Então, é um material bastante vasto, né? E é um prazer poder ouvir o próprio autor falar desse trabalho tão grande, tão fruto de tanto esforço, de tanto trabalho, e que traz um resgate muito importante para nós todos que temos esse interesse, né? E trouxemos também, então, convidamos como comentador, o comentarista da fala do professor Margutti, o professor Dr. Lúcio Álvaro Marques, que é egresso aqui do nosso PPG, né, fez doutorado aqui na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e que atualmente está trabalhando na UFTM, né, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, e trabalha, pelo que eu vi aqui, principalmente no PPG em educação, né, professor? O professor Lúcio também tem mais de uma dezena ou dezenas de artigos publicados também. E gostaria de chamar a atenção aqui por um livro que é muito importante, que também saiu pela editora Fim 2023, que é um trabalho de fôlego também, com quase 600 páginas, né, que recomendo a todos, que se chama Formas da Filosofia Brasileira, né? E o professor tem um trabalho bastante interessante também sobre filosofia latino-americana, sobre feminismo, né? Entre outras tantas coisas, né, professor? Então, agradeço novamente o aceite de vocês, né? Agradeço aos colegas que estão aqui assistindo. Essa live também está sendo transmitida pelo canal do YouTube do professor Agemir, né? Vai ficar lá registrada, né? E acho que podemos dar início, né? O professor Paulo pode ficar à vontade, a gente tem o quê? Uns 40 minutos, né? Em torno de 40 minutos para sua fala, mas isso não tão restrito assim, né? Temos uma certa flexibilidade. Então, daí organizamos assim, o professor Paulo faz sua fala, o professor Lúcio faz seus comentários, né? Apontamentos, e depois abrimos um tempo aí de uns 10 minutos para quem quiser dos participantes também colaborar com a discussão, fazer perguntas, questionamentos, né? E então é isso. Passo a palavra ao professor Paulo, então. Muito obrigado, professor. Bom, inicialmente, eu queria agradecer pelo convite que me foi feito, porque eu gosto muito de participar de qualquer evento que tenha como tema a questão da filosofia no Brasil, né? E hoje, então, eu vou falar sobre a metodologia da historiografia da filosofia brasileira. Mas antes eu gostaria de dar um pequeno esclarecimento em relação ao meu trabalho na história da filosofia. O que tem acontecido é o seguinte: eu nunca consegui assim manter um projeto inicial que eu tinha. O projeto inicial era escrever aí uns 2 ou 3, no máximo 4 volumes sobre a filosofia brasileira no século XIX, não é? Mas as coisas foram se complicando, porque cada dia que passava eu conseguia mais dados, a coisa se complicava cada vez mais, né? E então, o primeiro volume, assim, está inclusive em necessidade de revisão, porque muita coisa já aconteceu e eu preciso de dar uma reformulada nele. É o que eu pretendo fazer depois que eu terminar os volumes que estão em curso, né? Mas quando eu cheguei no terceiro volume, a coisa se complicou muito, porque assim, o que eu conseguia colocar sobre cada autor, e não eram muitos, não, né? O que eu conseguia colocar sobre cada autor dava 300, 400 páginas, ou muito mais que isso. Como é que eu podia juntar isso tudo num volume, né? Então, eu decidi, né, assim, meio ao sabor do momento, né, eu decidi escrever um livro sobre cada um desses autores, né? E depois disso, né, o volume seria uma espécie de síntese daquilo que foi colocado nos diversos livros, né? Então, o último livro que eu publiquei foi sobre o Tobias Barreto. Eu já tenho pronto um livro sobre o Silvio Romero, outro sobre o José Soriano de Souza e outro sobre eu falei Pereira Barreto, né? Então, Silvio Romero, Soriano de Souza e Pereira Barreto. Agora, juntando o que tem o material desses autores todos, deu mais ou menos umas 2.000 páginas, né? Então, como é que eu posso colocar isso num volume? Então, eu decidi reduzir esse assunto, né? Então, por exemplo, o que tem no livro do Tobias vai aparecer no terceiro volume,
mas vai aparecer de forma reduzida e tudo que eu precisar de elemento eu posso remeter ao livro, né? E usar apenas as conclusões nesse terceiro volume. Acontece que, mesmo assim, eu ainda tinha que fazer um balanço final, né, da filosofia brasileira no século XIX. Esse balanço final complicou porque vai dar um outro volume. Então, eu já estou trabalhando, né, tanto assim no enxugamento do terceiro volume, como no desenvolvimento do quarto volume, onde vai ser, vamos dizer assim, a avaliação final de a filosofia brasileira no século XIX. Então, é mais ou menos nesse pé que se encontra a situação. E essa questão, inclusive, do método, eu tenho discutido muito, e, inclusive, eu vou ter que discutir no quarto volume, porque ali eu tenho que justificar tudo que foi feito, né, com base nesse método. Então, eu vou começar o assunto, no momento, né, discutindo, inclusive, com vocês, ou apresentando, né, diversos métodos possíveis para estudar a história da filosofia brasileira. Então, por exemplo, nós temos o que eu chamaria de método crítico, que foi usado pelo Tobias Barreto, pelo Silvio Romero, né? Mas é um método bastante complicado, porque faz uma análise muito enviesada das doutrinas filosóficas, acusando essas doutrinas de inconsistentes, de escritas por diletantes e desligadas da realidade brasileira, etc. A gente vê claramente que eles tinham uma motivação, assim, militante, uma motivação quase que política, né, de assim desqualificar o que vinha antes para que eles pudessem apresentar o que eles tinham a oferecer como uma grande novidade que ia resolver os problemas do país, né? O outro método é o método dos problemas, que foi utilizado pelo Antônio Paim, e esse método, inclusive, o Paim ele se inspirou no Miguel Reale, né? E ele achava o seguinte, ó, para a gente dizer que uma filosofia é nacional, porque tem sempre esse problema, né? Será que a gente pode falar em filosofia nacional? Será que a gente pode falar em filosofia brasileira? Porque isso parece uma contradição em termos, né? Se a filosofia é universal, como é que nós vamos colocar alguma coisa particular no meio da história? Então, esse problema, né, que sempre existiu, o Paim tentou resolver, falando assim, não, o que vai caracterizar a filosofia brasileira são os problemas que se estuda no Brasil. Então, que são diferentes dos problemas estudados em outros lugares. Mas acontece que esse método, né, depois de fazer uma análise bastante detalhada desse método do Paim, o que eu constatei foi o seguinte: ele não tem justificativa nenhuma, evidência nenhuma, para dizer, por exemplo, que o problema da liberdade era um problema importante que caracterizou a filosofia brasileira no século XIX. Não é por aí, né? Então, esse método também criava problemas, né? E, na minha discussão hoje, eu não vou falar a respeito dos dois, porque eu acho que os dois são variantes dos métodos que eu vou discutir com vocês no que segue, né? Então, é o seguinte: um dos métodos é o método historicista, que foi estudado ou foi utilizado pelo Cruz Costa, né, no seu conhecido livro sobre contribuição à história das ideias no Brasil. Tá? E esse método historicista, ele recebeu influência principalmente do Leon Brunswick, né? E depois eu vou comentar a respeito desse método, né? O outro é o método estruturalista, que foi defendido pelo Bento Prado Júnior, né, e que sofre a influência, pelo menos na época, né, do Canguilhem. Tá? Então, eu vou discutir esses dois métodos, porque eu acho que todos os demais podem ser reduzidos a eles. E, para fazer essa discussão, eu vou aproveitar um texto do Bento Prado, né, que chama-se O Problema da Filosofia no Brasil. E nesse texto, o Bento faz o quê? Ele critica a abordagem do Cruz Costa e oferece uma abordagem alternativa. Então, ali nós temos uma discussão metodológica que nos interessa. Eu vou, então, discutir aqui, né, vou mostrar a crítica do Bento ao Cruz Costa, né, a proposta do Bento como alternativa ao Cruz Costa, e depois que eu criticar os dois, eu vou tentar oferecer a minha proposta de método, né, para ver onde é que a gente consegue chegar nessa história toda. Então, a gente poderia dizer o seguinte, né? Na crítica que o Bento faz ao Cruz Costa,
ele critica principalmente os perigos que o historicismo e o psicologismo trazem para o estudo da história da filosofia, né? Por quê? Porque quando você usa uma perspectiva historicista, parece que você está pressupondo que tem uma alma nacional que está evoluindo no tempo, está evoluindo historicamente. Então, quando você conta a história da filosofia no Brasil através assim, do método historicista, é como se você estivesse descrevendo, né, que tem uma alma filosófica brasileira, né, e essa alma filosófica foi se desenvolvendo no tempo e assumindo formas determinadas, né, de acordo com o momento em que ela apareceu. Tá? E o psicologismo é praticamente a mesma coisa, né? É como se tivesse um espírito, no estilo mais ou menos do Hegel, né? Um espírito brasileiro que vai evoluindo historicamente, né? E, vamos dizer assim, a grande crítica que o Bento faz a isso é o seguinte: nós estamos pressupondo aqui uma entidade metafísica, né? Que seria a alma brasileira, o espírito brasileiro, que está evoluindo através do tempo. Isso é dispensável, né? Então, não faz sentido utilizar esse método, porque os compromissos filosóficos, né, os comprometimentos do método são muito desagradáveis, inconvenientes, e devem ser evitados. Né? Então, ele quer evitar, né, que a gente postule uma entidade subjacente, né, ao avanço da história de uma nação, da história das ideias de uma nação, principalmente. Né? E ele ainda diz que o Cruz Costa se baseia numa concepção de história como linear. Né? A história linear é uma história que avança sempre na direção de um fim último. Então, tem um fim último e a história avança na direção daquele fim. Né? E então, o Bento vai falar, essa concepção também é muito assim inconveniente, porque ele não chega a falar sobre isso, mas como é que nós vamos postular um fim último, né? Geralmente ele aparece sob a ideia de progresso, desenvolvimento, ou seja lá o que for, não é? Mas esse fim último é uma coisa muito hipotética também e que a gente não pode definir com clareza. Então, essas seriam as críticas que o Bento faz ao Cruz Costa, né? Da minha parte, eu diria o seguinte: o Bento tem razão em alguma coisa aí nessa crítica, né? Primeiro é o seguinte: o Cruz Costa ele pressupõe que existe realmente uma alma portuguesa e essa alma portuguesa possui um caráter pragmático, né? Então, o português é um bicho pragmático e que, pelo fato de ser pragmático, nunca vai apelar para a metafísica. Ele não tem esse jeito metafísico, né? Essa capacidade, essa habilidade ele não tem. Então, tudo para o Cruz Costa, né, em termos de filosofia portuguesa e brasileira, avança na direção de se pensar a filosofia como assim voltada para a ação, né? Tanto o português como o brasileiro está preocupado com a ação. A história é essa, né? Então, metafísica, esquece. Nunca ela vai acontecer aqui entre nós. Isso, inclusive, justifica, até certo ponto, algumas teses negacionistas que nós temos, né? Que no Brasil não tem filosofia de tipo nenhum, ainda mais metafísica, né? É claro que, de certa forma, isso tampa o sol com a peneira, mas essa tese existe, né? E a gente tem que levar em conta, né, o que fazer com ela. Bom, então, né, no caso do Brasil, o Cruz Costa ainda acrescenta, né, que esse espírito pragmático, né, dadas as circunstâncias da nossa colonização, esse espírito pragmático ficou assim sedento de novidade. Né? Então, o filósofo brasileiro, né, aqui no Brasil, desde o início da colonização, ele sempre foi um amante de novidade, um filoneísta, né? Ou como o Cruz Costa costumava dizer também, um sibarita intelectual. Né? Ou seja, se for novidade, é isso mesmo que nós queremos. Né? Parece até a análise feita a respeito dos índios brasileiros, né? Porque os índios aqui eles também tinham uma espécie de assim, amor pela novidade, né? O problema dos índios é que eles pegavam a novidade hoje e amanhã eles voltavam ao que eles pensavam,
né? Mas no Brasil, não, né? Os filósofos brasileiros eles assumiam uma novidade e fincavam o pé nela, até aparecer uma outra, né? Quando aparecia a outra, lá iam eles trocar de novidade e levar a história em frente. Então, no Brasil, nós tínhamos uma espécie de pragmatismo filoneísta, né? E esse pragmatismo filoneísta, né, fez com que a filosofia estrangeira passasse por inúmeras vicissitudes aqui no Brasil, porque o pessoal pegava as ideias, né, novas e aplicava ao Brasil, mas sem pensar no nosso contexto. Era uma coisa inteiramente externa, inteiramente fora, né, de contexto. Lembra bastante, inclusive, aquela tese do Roberto Schwartz, né, das ideias fora do lugar. Então, aqui o filoneísmo era isso, né? Estava tudo fora do lugar. Nada se encaixava, né, naquilo que realmente significaria uma aplicação da filosofia, né, ao Brasil, ou pelo menos assim, fazer filosofia a partir da situação brasileira. Então, é, essas conclusões, né, do Cruz Costa realmente são contestáveis, né? E um detalhe importante é o seguinte, que esse postulado de que o Portugal tinha uma alma pragmática, né, e que no Brasil também ela sobreviveu, né, ela existe até hoje, né? A gente pode dizer o seguinte, né? Eu acho que o Cruz Costa ele não estudou direito a realidade portuguesa, né? Porque, no caso de Portugal, né, será que ele esqueceu a religiosidade católica dos portugueses, a carolice dos portugueses? Né? Essa carolice, inclusive, né, ela acabou com qualquer espírito pragmático que pudesse existir. Né? Inclusive, nós sabemos o que aconteceu com os portugueses de um modo geral. Eles começaram muito bem, iniciaram as grandes navegações, as grandes descobertas, né? Tá, assim, abriram um janelão para entrar na modernidade. Mas aí ficaram com medo, porque essa entrada na modernidade significava o quê? Mexer na tradição católica deles. Então, graças a essa tradição católica, eles barraram o avanço na direção da modernidade e ficaram marcando passo. Né? Inclusive, graças a isso, eles tiveram que ceder lugar para outras potências marítimas da época. Foi o caso da Holanda, foi o caso da Inglaterra, da França. Né? Por quê? Porque eles não deram conta do recado. O que é que eles inventaram nisso? Né? Eles inventaram aquela prática que até hoje a gente conhece, chamada colocar vinho velho em garrafa nova. Né? Ou seja, você para fazer de conta que você produziu uma mudança, né, você pega o que era antigo e põe uma roupa nova nele. É o que a gente chama também de modernização conservadora, ou algo que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquilo que o político mineiro costuma fazer, né? Quando a gente fala a mineiridade, o que o político mineiro faz é isso, é a modernização conservadora. Ele põe vinho velho em garrafa nova. Mas isso não quer dizer que precise de uma alma, né, seja portuguesa, seja uma alma nacional, para ter isso. Isso faz parte de tradição, e tradição ela é provisória, né? Ela dura num determinado período, depois ela dá origem a uma outra tradição. Então, não tem muito sentido a gente falar na existência de uma alma, né, só porque determinadas características do passado ainda existem. Não tem nada que garanta que essas características vão sobreviver no futuro. Então, isso no caso de Portugal. Né? No caso do Brasil, né, se a gente analisar o período colonial, por exemplo, na análise que eu fiz, eu identifiquei, né, uma espécie de visão de mundo pessimista, de caráter cético, estoico, salvacionista, né, que estava próxima da religiosidade portuguesa do que da alma pragmática. Né? E a acusação de filoneísmo aos pensadores brasileiros, eu chamaria isso de uma falácia que a gente chama de bulverismo. O que acontece é o seguinte: todo mundo conhece o argumento ad hominem, né? A gente vai o que o Cruz Costa poderia dizer, por exemplo, do Monte Alverne, não, Monte Alverne era um filoneísta. Eu não preciso me preocupar muito com o que ele falou, porque se ele era filoneísta, ele estava só catando novidade, né, e tentando espalhar equivocadamente essas novidades filosóficas aqui no país. Então, né, isso é um argumento ad hominem, porque eu dirijo esse argumento a uma pessoa só. Agora, quando eu pego esse argumento
e atribuo a um grupo de indivíduos, aí, ao invés de um argumento ad hominem, eu tenho um argumento que se aplica a um grupo. E quando eu aplico a um grupo, eu tenho um caso de bulverismo. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito do bulverismo, porque isso, depois no texto que eu vou mandar para vocês, aparece lá alguma coisa a respeito, tá? Então, o problema é o seguinte, sobre esse filoneísmo realmente, né, o único filoneísta declarado no Brasil é o Silvio Romero. Silvio Romero tem texto que diz que eu quero novidade, né? Se for coisa nova, está comigo. Eu não quero nada de velharia. E com aquele estilo retórico dele. O resto, principalmente os pensadores espiritualistas da época, principalmente do apogeu do Segundo Reinado, eram todos conservadores. Né? Eles, o Reale chega a usar, inclusive, um termo diferente. Ele fala assim, eles eram misoneístas, né? Eles detestavam novidade. Então, é até uma situação meio assim, paradoxal, porque eles buscavam ideias novas, por exemplo, no ecletismo francês, né? Mas com o objetivo de conservar a monarquia católica brasileira. Então, assim, que filoneísmo é esse, né? Se tem como objetivo o conservadorismo, né? A gente poderia dizer, ó, em última análise, seria uma espécie de filoneísmo misoneísta, né? O que é uma contradição em termos também. Então, assim, é muito difícil a gente achar que essas explicações vão levar realmente a alguma coisa. Elas só contribuem para uma espécie de visada negacionista da filosofia brasileira. Né? Bom, um outro detalhe importante, né? E que eu até gostaria de lembrar aqui é o seguinte: dizer que os brasileiros não têm capacidade metafísica, né? Eu lembraria o seguinte, ó, Gonçalves de Magalhães. Né? Gonçalves de Magalhães ele tem uma teoria, né? Apresentada em Fatos do Espírito Humano, que não teve Romero e não teve nem Tobias Barreto, por exemplo, que fosse capaz de fazer coisa igual. Né? E o livro do Magalhães foi traduzido para o francês e foi elogiado, por exemplo, pelo Flourens, né? Achando que Magalhães era um homem de gênio. Tem gente, né, o Ivan Domingos, fala assim, ele falou isso porque o Magalhães escreveu para os franceses e não para os brasileiros. Né? Não é verdade também. Mas esse é um dos casos. Vocês têm, por exemplo, Patrício Muniz, que foi absolutamente desqualificado por todo mundo que leu, né? E que, no entanto, é um metafísico. Né? O único que assim reconheceu os dotes metafísicos do Patrício Muniz foi o Jorge Jaime, mas o Jorge Jaime, né, não é também uma pessoa que é considerada um grande pesquisador, né, da filosofia brasileira. Então, né, mas lembre bem, vocês têm Farias Brito, Vicente Ferreira da Silva, Mário Vieira de Mello, o Lima Vaz, por exemplo. Como é que vai falar que esse povo não tem capacidade metafísica? Né? Pode não ser igual a um Kant, por exemplo, pode não ser igual a um Heidegger, mas é capacidade metafísica. Né? E nós temos que levar isso em conta. Tá? Então, essa era mais ou menos assim o que o Bento tinha dito a respeito do Cruz Costa, né, que eu estou tentando negar, né, principalmente dizendo assim, ó, não tinha esse espírito pragmático do jeito que ele pensa, não tinha o filoneísmo do jeito que ele pensa, né, e ele tinha uma certa capacidade metafísica, sim. Né, e, na minha opinião, o maior problema do Cruz Costa é que ele busca as causas dos fenômenos históricos sem se preocupar com as razões envolvidas. Né. Aqui, eu ia falar isso até mais na frente, mas eu acho que vale a pena colocar agora. Vocês devem conhecer aquela famosa frase que diz assim, ó, isso explica, mas não justifica. Né? Explica quando dá as causas, justifica quando dá as razões. Né? Quem trabalhou muito bem esse tema foi o Wittgenstein. Segundo Wittgenstein, ele assim foi capaz de fazer essa distinção. Né? E o problema é o seguinte, né? Você pode ter o caso de, por exemplo, se você agride uma pessoa e fala assim, eu agredi porque ele xingou minha mãe, por exemplo, né? Aí alguém vai dizer para ele, explica, mas não justifica, né? Agora, existem casos que você pode justificar sem explicar, né? É o que o Bento vai tentar propor no método dele. E o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que ser capaz de explicar e justificar.
Se não fizer as duas coisas, nós estamos na água, né? E eu acho isso que tem faltado nos estudos da filosofia brasileira, né? Depois eu vou detalhar um pouco mais essa questão, tá? Então, o problema maior do Cus Costa é esse: ele está buscando as causas dos fenômenos históricos sem dar as razões correspondentes. E o Bento, né? O Bento, ele apelou ao método estruturalista, que busca estudar, a gente poderia chamar de esquemas epistemológicos que se sucedem sem lógica no tempo, né? Enfatizando a sincronia. Se o Cruz Costa enfatizava a diacronia, o Bento enfatiza a sincronia. Então, né, vamos, é mais ou menos igual o caso do Foucault, né? O Foucault, ele estuda o quê? A episteme numa determinada época histórica, né? É o que a gente chamaria de uma espécie de esquema epistemológico, um quadro epistemológico, né? Onde se inserem os pensadores de uma determinada época. Mas, no caso do Foucault e também do Bento, não há uma causalidade que liga uma episteme à outra, né? Porque na concepção estruturalista a história é descontínua, né? Ela, vamos dizer assim, ela surge através de cortes epistemológicos, né, que vão se suceder no tempo. Então, né, no caso do Bento, né, já que ele usa esse método estruturalista, ele vai precisar de ter uma concepção descontínua da história, né? Então, a história, assim, são momentos que se sucedem, mas sem a gente se preocupar com a relação causal entre esses momentos, né? E o interessante no caso do Bento é que ele, para resolver a questão, ele recorre ao conceito de, como é que a gente diria, ao conceito de sistema de obras, né, que é utilizado pelo Antônio Cândido, né? E o Antônio Cândido, ele diz o seguinte: o sistema, né, ele se distingue de uma manifestação literária esparsa, né? Porque quando manifestação literária esparsa é o seguinte: chove para tudo quanto é lado, acontece de tudo sem qualquer lógica, né? É o que normalmente o pessoal acha que aconteceu, né, na filosofia brasileira do século XIX, né? Principalmente a partir do Romero, né? Romero fala, não tem nenhuma sequência, não tem seriação, né? Qual é a ligação do Patrício Muniz com o Tobias Barreto, por exemplo, né? E é engraçado que o próprio Romero é capaz de classificar em grupos, né, esses pensadores e mostra, inclusive, relações lógicas entre eles, né? É impressionante a contradição que a gente pode observar nisso. Mas, de qualquer maneira, né, o que o Bento está fazendo é isso: eu vou pegar o conceito de sistema literário, né, sistema de obras, e vou usar isso como se fosse uma episteme, né, do Foucault. E eu, então, vou tentar verificar se no Brasil do século XIX, né, se existia um sistema, no sentido de episteme, né, que dava coerência para todos os pensadores da época. Tá? E ele vai concluir, né, que não tinha, né, não tinha um sistema de obras no Brasil oitocentista, mas apenas manifestações literárias esparsas. Né? Então, ele vai concluir: a filosofia ainda não nasceu no Brasil, ainda não tem filosofia. Né? Isso, na minha opinião, é a obra-prima do negacionismo, né? O sujeito tampa o sol com a peneira, assim, com a maior cara de pau, e pior é que muita gente segue, né? E não é pouca gente, e inclusive tem gente muito importante que segue, né, essa ideia. Então, né, o que eu posso mostrar, eu não vou poder, vamos dizer assim, é, provar isso no momento, porque é muito extenso, né? Mas, assim, qualquer análise que a gente faça da filosofia brasileira no século XIX, né, está na cara que tinha um sistema de obras, né? Quais são as características do sistema de obras? Precisa ter, primeiro, um conjunto de produtores literários. Tinha, né? Segundo, tinha que ter um conjunto de receptores literários. Tinha. Tinha que ter uma linguagem comum. Tinha, né? Então, estava tudo satisfeito. Agora, se vocês virem assim, o conjunto de manuais de filosofia que existia na época, o conjunto de obras de filósofos, de pensadores brasileiros oferecendo propostas deles mesmos, né? Conjunto de revistas que existiam, né? E mais ainda, a existência de pensadoras brasileiras na época também, né? Então, assim, tem todo um conjunto de elementos para a gente ver com clareza que havia um sistema de obras no Brasil da época, e esse sistema tinha uma seriação, né? O que eu poderia dizer assim rapidamente é que
nesse caso da seriação, o Brasil, no século XIX, ele se caracterizou principalmente pelo conflito entre uma tendência conservadora e uma tendência reformista, né? Então, por exemplo, na época da independência, a tendência reformista, principalmente com Frei Caneca, né, ela ganhou fôlego, porque nós estávamos numa época em que era importante, né, o desenvolvimento de ideias liberais no país. Bom, quando o país entrou, né, quando o Dom Pedro I abdicou, nós tivemos um período regencial, nós tivemos ainda uma tendência reformista muito forte, né? Com a Anísia Floresta, com o padre Feijó defendendo como é que se diz? O cancelamento do celibato entre os padres e coisas desse tipo. Agora, quando a gente chega no período de pacificação do país, quando Pedro II, né, é declarado maior de idade aos 15 anos, e o país começa a ser pacificado, e depois nós temos a fase de estabilidade do segundo reinado, ali nós temos uma predominância muito grande da tendência conservadora de tipo espiritualista. Estava todo mundo buscando uma doutrina espiritualista que justificasse a monarquia constitucional brasileira, né? Então havia esse interesse, mas é claro, sempre tem um ou outro também que está contra isso, né? Um dos indivíduos que se apareceu contra isso nessa época, e que mais tarde vai se virar um conservador também, é o Ferreira França, né? Ferreira França, nessa época, ele defendeu uma tese de medicina na França totalmente materialista, né? E essa tese, vamos dizer assim, era oposta àquilo que os espiritualistas brasileiros estavam buscando. Mas o próprio Ferreira França, com o passar do tempo, fala, não, eu me arrependi, o materialismo não levava a nada, e eu então agora sou espiritualista como todo mundo. Aí escreve as investigações de psicologia, por exemplo, né, em que ele tenta adotar uma posição espiritualista influenciada pelo Cousin, mas assim, com características pessoais, né? Coisa que é difícil ver nos dias de hoje. Hoje em dia, geralmente, o pessoal gosta mais de comentar texto de filósofo estrangeiro do que oferecer alguma perspectiva própria, né? Faz parte do... É claro que está desaparecendo, está diminuindo, mas ainda tem muita gente fazendo isso, né? Então, né, o que a gente poderia dizer, né, nesse caso é isso, né? Tinha, sim, um sistema de obras, né? E um outro detalhe importante é que a própria noção de sistema que o Bento, né, tentou, eu diria quase que ele tentou surripiar, né, do Antônio Cândido, né, estava fora de esquadro, porque o Antônio Cândido ele usa essa noção de sistema no livro cujo título é Formação da Literatura Brasileira, né? Então, formação envolve uma concepção de história contínua. Não vamos dizer que seja linear, mas tem uma concepção de história ali que não é descontínua. E então o Bento pega um conceito que está voltado mais para uma história contínua, né, e joga numa concepção estruturalista, e mesmo assim chega à conclusão de que não tinha nada que coubesse lá dentro, né, então realmente não tem filosofia brasileira, né? E qual é o problema do Bento, então? Ele está buscando apenas as razões das doutrinas e não encontra, porque não consegue agrupar essas doutrinas num sistema entendido como quadro epistemológico pensado na evolução histórica brasileira. Tá vendo? Então, aí nós temos o problema dos dois, né? Cruz Costa dá as razões, mas não dá as causas, né? Aliás, dá as causas, mas não dá as razões. E o Bento dá as razões, mas não dá as causas. Bom, está na cara, vocês já viram, né? O que eu vou propor? Um método que dê ao mesmo tempo as causas e as razões, né? Mas aí tem um pequeno problema, que é o seguinte, né? Como é que a gente faz, né? Porque se você se preocupa em descrever as causas, isso não bate muito com as razões. E se você tenta descrever as razões, trabalhar com as razões, isso não bate muito com as causas. Isso, para mim, mostra que o objeto que nós estamos estudando é muito complexo e que nós não temos elementos assim lógicos adequados para pegar esse objeto na sua complexidade de uma forma unitária. Então, o que a gente faz?
a gente vai usar dois métodos diferentes que são mutuamente excludentes, mas que unidos, né, fornecem um quadro mais adequado daquele objeto. Então, por exemplo, no estudo das causas, né, eu posso mostrar quais as ligações entre as doutrinas filosóficas, né, defendidas no Brasil e o seu contexto histórico. Né? Então, aí eu estou dando uma parte da descrição, mas isso é insuficiente. Por quê? Porque eu não estou analisando adequadamente as doutrinas ainda. Aí, de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das razões, né? Aí, então, eu vou estudar a lógica do sistema. Né? Mas aí, isso não tem muito a ver com as causas. Então, nós caímos aqui naquilo que normalmente é conhecido como o princípio da complementaridade do Bohr, né? O Bohr usa isso na mecânica quântica, dizendo o seguinte: olha, o elétron tem hora que ele se comporta como partícula, tem hora que ele se comporta como onda. Nós não temos nenhuma capacidade lógica para discutir o elétron enquanto ele é, ao mesmo tempo, partícula e onda. O que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer duas descrições mutuamente excludentes, né? Nós vamos descrever o elétron como partícula e, nesse momento, vamos esquecer que ele é onda. No outro momento, nós vamos descrever o elétron como onda e esquecer que ele é partícula. Né? E, no final das contas, juntando as duas descrições de maneira complementar, eu tenho uma visão mais detalhada do que é o elétron. Entendeu? Não quer dizer que eu consegui dar uma visão unitária, né? Porque ele é meio contraditório. Né? O que eu posso fazer? O objeto é assim. Coisa semelhante acontece no caso da história da filosofia. Né? As causas não são compatíveis com as razões não são compatíveis com as causas. Então, vamos fazer isso. A gente dá descrições mutuamente excludentes, né? Uma hora das causas, outra hora das razões. Né? E, apesar das descrições serem mutuamente excludentes, elas contribuem para a gente ter uma visão, né, de conjunto de aspectos, embora contraditórios, da realidade que a gente está estudando. É o máximo que pode ser feito, né? Mas dá certo, ou pelo menos melhora. Né? É melhor do que ficar só com as causas ou só com as razões. Então, é essa que é a proposta. Né? Inclusive, eu diria que vamos dizer assim, esse método, ele tem que ser associado a uma concepção de história, né? E aí, como é que a gente faz para ter uma concepção de história que tenha causalidade, mas não tenha como é que a gente chamaria, um fim último, né? O máximo que a gente pode fazer, então, é o seguinte: vamos conceber a história como uma deriva histórica. Tá? O que é uma deriva histórica? Vocês imaginem, por exemplo, um rio, né? O rio Amazonas, por exemplo, que lá nos Andes, né? E vai descendo, descendo até desembocar no Oceano Atlântico. Né? O que aconteceu com esse rio? Ele foi descendo e foi interagindo com as diversas modificações do ambiente, né? E onde dava para ele ia. Né? Então, uma hora ele ia para a direita, outra hora ele ia para a esquerda, mas ele ia descendo, né? E ia caminhando numa determinada direção. Aqui, é claro, o modelo não é perfeito, porque aqui parece ter um fim último, que é desembocar na foz do Amazonas. Né? Nosso caso não tem um fim último. A nossa história é isso: nós temos uma sociedade que vive num determinado ambiente e está em interação, né? E inclusive com outras sociedades. Dessas interações causais surgem fins provisórios que são buscados por aquela sociedade. Mas, mudando as circunstâncias, né, mudam os fins. Então, uma hora você vai para cá, outra hora você vai para lá. Isso explica, inclusive, por que durante de uns tempos para cá, o mundo parece que está gostando da direita de novo. Né? Uma coisa que parecia que ninguém mais ia ter como problema, e, de repente, o mundo virou direitista. Né? Tem uma tendência forte nessa direção. Mas isso, na minha opinião, é apenas um fim provisório, que não significa que vai ganhar. Né? Nós temos outros fatores em luta. Né? Então, imaginem, por exemplo, como é que você pode pensar em fim último, né, quando uma sociedade, por exemplo, é vítima de um tsunami, ou então de uma pandemia, por exemplo. Né? Isso afeta. Né? Então, o que a gente tem é isso. Vocês imaginem um fio d'água escorrendo, né, do alto de um morro, e ele vai escorrendo e assumindo as direções que são favoráveis, né, a descida dele. É o máximo que ele pode fazer. É isso que eu acho que acontece na história também. Nós vivemos uma espécie de deriva histórica. Né? Eu estou tirando isso, de certa forma,
daquele biólogo chileno, o Maturana, né? O Maturana, ele falava o seguinte, ó, não existe evolução, existe deriva natural. Porque quando você fala em evolução, você está pensando que você está caminhando em direção, né, do menos perfeito ao mais perfeito, né? E ele acha que isso é meio fantasioso, né? E o que é que nós temos realmente? Uma deriva natural em que tudo pode acontecer, né? Os seres vivos estão interagindo com o meio ambiente e dessas interações é que a gente produz ou que a gente obtém determinados resultados. E esses resultados não são previstos inicialmente, né? Mas a gente pode apontar direções provisórias, é o máximo que a gente pode fazer. Então, é essa que seria a minha proposta, né? Descrição complementar das causas e das razões, né? Eu chamo, quando você estuda as causas, você está estudando o contexto. Quando você estuda as razões, você está estudando o texto, né? Então, causas e razões, né? A dialética das causas e razões, né? Num contexto de, ou numa deriva histórica, né? Que caracteriza, né, o que a gente chamaria de evolução da humanidade. Tá? É, Só para dar uma ilustração, né, quando eu ainda estava muito interessado em filosofia estrangeira, porque eu acabei estudando o Wittgenstein bastante a fundo, né, depois me arrependi amargamente, porque que adianta estudar o Wittgenstein, no caso especificamente brasileiro, né? E principalmente assim, eu queria mostrar que o segundo Wittgenstein era tão místico quanto o primeiro, mas era uma tarefa difícil e que inclusive não ia levar a nada, na minha opinião, né? Então, mas mesmo assim, para estudar o Tractatus, por exemplo, eu peguei o texto e o contexto, né? E usando os dois, eu consegui uma visão, né, bastante assim unitária do Tractatus, né? E essa visão, inclusive, né, eu acho que ela, desculpe um pouco do cabotinismo aqui, né? Eu acho que é melhor do que diversas versões que a gente tem, onde o pessoal estuda principalmente o lado das razões, esquece o contexto, né? Quer ver só razões, razões, razões. Então, é claro que a interpretação vai acabar sendo enviesada por causa disso, né? E no caso da filosofia brasileira, né, o que eu tenho feito é isso. Sempre procuro associar o texto ao contexto, fazer a ligação entre ambos, né? E ao fazer essa ligação, eu acredito que eu estou conseguindo uma visão da história da filosofia brasileira que pelo menos seja mais assim respeitosa, né? Mais adequada, menos negacionista, né? Do que o que tem existido por aí, né? Então, gente, mais ou menos era isso que eu queria colocar para vocês. Eu agradeço aí pela atenção, né? E estou disposto aí, aberto aí para discussão. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor Paulo, pela sua fala, que dá bastante, dá para discutir bastante, né? Dá pano para manga, como tu diz, né? É. E gostaria então de convidar o professor Lúcio para fazer os seus comentários, né? Ilustrar as suas ilustrações e depois deixaremos, então, como eu disse antes, né, alguns minutos aí para o pessoal que está participando da reunião aqui no Zoom fazerem suas perguntas também, suas colocações, né? Novamente, muito obrigado, professor. Foi excelente. Obrigado, professor Marcos. Bom dia a todas e todos. Só uma dúvida, professor Marcos, quanto tempo eu tenho de fala? Para eu não falar 1 hora direto ou 2. Nós estamos programado aqui até as 11h30, eu acho que uns 20 minutos, pelo menos, professor. Mas, como eu disse antes, nós temos flexibilidade, né? Tá bem, 20, 25 minutos, né? tá bem, prometo terminar antes. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, convite feito pelo professor Marcos, professor Agemir, e, claro, é um prazer encontrar com o Paulo, ainda que virtualmente, para discutir um problema que é comum e que a gente tem conversado já há um tempo sobre a filosofia brasileira. Eu vou retomar como é um comentário e lembrando de Whitehead, eu vou fazer 7 notas de rodapé. Nenhuma é criticando o texto do Paulo, já adianto. É criticando outros autores e uma visão profundamente enviesada
da filosofia brasileira. Eu e o Paulo estamos muito de acordo nestes elementos que ele apresentou, que eu pude ler o texto. Em primeiro lugar, portanto, meu argumento é em relação ao Cruz Costa, que, invariavelmente, ele, o Bento Prado, tem um reconhecimento bastante grande no nosso meio e é justo, embora um justo com algumas reticências. Quando a gente pensa, a partir, sobretudo, do texto que o Paulo apresentou, a visão da filosofia brasileira, ela está centrada basicamente em dois argumentos, que a filosofia brasileira seria comentário teológico e como uma renovação da escolástica nos quadros da Companhia de Jesus. Isso é comum, é um argumento que vai perpassar boa parte dos comentadores, e aqui, inclusive, o outro que o Marcucci não trabalhou, e que eu tenho dedicado um pouco de atenção a ele, que é o Antônio Paim, vai nessa mesma direção. Só que aqui a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que os textos mais extensos de filosofia dos jesuítas não são os textos do século XIX. Aliás, eles aqui nem estavam na primeira parte. Então, esse comentário só vale para o período colonial. E no período colonial, os textos dos jesuítas, embora tenham maior número, são os menores. São 35 textos que se tem conhecimento até o presente, o maior tem 10 fólios e o menor tem 2. Se a gente partisse de uma média de 5 fólios, em 32 textos, vocês já sabem quanto seria, né? Então, dizer que a filosofia brasileira no período colonial, como aparece no Silvio Romero e no Antônio Paim, que ele retoma no livro dele sobre história da filosofia no Brasil, o livro de 99, isso é um erro sem limite. Por quê? Não só porque a maior parte dos textos não são jesuíticos, mas sim franciscanos e beneditinos. E aí aqui nós não estamos falando de conclusiones ex, que é o típico modelo da escrita dos jesuítas. Mas aí estou me referindo aos cursos filosóficos. Entre beneditinos e franciscanos, até o presente, se sabe que existem pelo menos, e os carmelitas também. Entre beneditinos, franciscanos e carmelitas, tem pelo menos 10 cursos filosóficos produzidos no período colonial, quase todos do século XVIII. Mas o que mais assusta é que eles têm uma métrica bastante comum. Mais de 60% do texto está dedicado à física, em torno de 30%, pouco mais, pouco menos, à lógica e o resto, literalmente o resto, à metafísica. Qual é a consequência disso? Se esses cursos têm 60% dedicado à física, 30% à lógica, a metafísica está em torno de 10% em quase todos eles. Aliás, o que tem a metafísica mais extensa chega a 50 fólios, só que o manuscrito tem 871 fólios. Então, dizer que esses textos são textos de teologia é falta de pesquisa histórica. Junte-se a isso um outro elemento. Estou me referindo agora a um manuscrito chamado Manuscrito 380, que foi produzido no Pará em 1756. As duas grandes ciências que aparecem na parte da física é a física e a química experimental. E a terceira mais destacada é a história natural, vulgo biologia. Então, onde fica a teologia? Com a metafísica tão reduzida? Infelizmente, esse diagnóstico que deu base para Cruz Costa, deu base também para o Antônio Paim até os nossos dias, com a obra que ele escreveu, não tem embasamento histórico nenhum. Ele é simplesmente vazio de sentido.
Segundo argumento que o Paulo mobiliza, o argumento do Bento Prado Júnior, ele está pautado praticamente em três subargumentos. A redução lusitana e do pensamento lusitano à filosofia jesuítica, o caráter ideológico que se torna pragmático e o resultado da filosofia engajada, que seria uma praxis. Bem, quanto ao caráter pragmático, esse é o argumento mais falso que se pode imaginar. Ele é falso por uma coisa, isso está pautado numa suposta herança de Francisco Sanches, um pensador que viveu entre 1551 e 1623, e que teria sido a marca do que veio a se chamar de sanchismo. Basicamente, o sanchismo teria uma herança de um ceticismo metafísico, uma sistematicidade de pensamento, uma linguagem muito mais centrada na literatura que propriamente na filosofia, e uma abordagem prática direta do pensamento. A contraposição disso seria o fonsequismo. Lembrando aqui de Pedro da Fonseca, que viveu entre 1528 e 1599, e a prática seria o exato oposto. A filosofia estaria centrada na exegese do texto, na sistematicidade e na tradição teológica. Bem, vamos agora tentar entender isso dentro do quadro da filosofia brasileira. Os maiores textos que nós temos até o século XIX, sabendo que os jesuítas tinham sido expulsos daqui em 1759, não são dos jesuítas, mas sim dos franciscanos, dos carmelitas e dos beneditinos. Em segundo lugar, em nenhum momento eles se afastam da exegese dos clássicos. E, em terceiro lugar, o centro está na física. Inclusive naquele famoso manuscrito do Frei Gaspar da Madre de Deus, que só existem até hoje a lógica e a física. A metafísica, se ele escreveu, por um acaso, é a única que ficou perdida. Então, esse é só mais um argumento que funciona quase que para e passo com aquele referido ao Cruz Costa. Um outro elemento é que, quando nós olhamos para a questão do pragmatismo e do suposto jesuitismo, a gente tem que pensar que no período colonial, e aqui no caso no Brasil, no imperial, o centro da filosofia é mais ou menos aquilo que o Thomas Dove defendeu no livro dele, The School of Salamanca, que é a produção do conhecimento em escala global. Esses textos eram escritos com base em cursos que eram usados em outros lugares do planeta. Exemplifico com o manuscrito 380 que eu falei agora há pouco. Ele está dialogando o tempo inteiro, sobretudo na lógica e na física, com um autor chamado João Pôncius, que foi um professor na Universidade de Paris. Ele trabalha o tempo inteiro comentando partes do texto e criticando. E ainda assim vai se insistir nessa ideia de pragmatismo, só mesmo com uma visão bastante enviesada para chegar até isso. E, por fim, o Bento Prado fala do argumento ou da tendência das epistemes Foucaultianas. Bem, acho que não é só uma questão de pensar o presente. Por quê? Porque se nós formos olhar por aí, então, o que seria uma filosofia hoje que se diz francesa? É porque ela é feita, por exemplo, por um francês chamado Emmanuel Levinas? Não, ele não é francês, ele não nasceu na França, ele trabalhou lá. Ah, então por um Derrida? Não, também não é, ele nasceu na Argélia. Esse argumento também não vai funcionar. Nesse sentido, as duas bases de onde o Paulo parte, eu estou perfeitamente de acordo, elas não têm sustentação nem na leitura do Cruz Costa, nem na leitura do Bento Prado, que é supervalorizada por alguns autores, para dizer que aqui nós temos uma filosofia
e uma filosofia para chamar de nossa. À frente, o Margutti mobiliza um outro critério, que é o crivo apresentado pelo Antônio Cândido na formação da literatura brasileira. Esse eu acho que é o ponto mais problemático da leitura do Bento Prado Júnior e de todos que seguem nessa via. E vou dizer o porquê. O tripé semiótico pressupõe um autor, uma obra e um público. Obviamente, não existe literatura sem ter um autor que escreveu, e se ele escreveu, não adianta ter escrito belos versos na areia, porque a água veio, passou e levou embora, né? E tem que ter um público. O Antônio Cândido está tirando isso de onde? Lá da obra do Silvio Romero sobre a literatura brasileira. É a primeira grande obra sobre a história da literatura brasileira, do Silvio Romero, e ela é magnífica. O que o Silvio Romero faz em relação à literatura brasileira é genial. O que não dá é para transpor esse critério do tripé semiótico da literatura para a filosofia. Bem, esse é meu argumento. Agora eu tenho que provar que ele não funciona, não é? Vamos provar, primeiro aspecto, do autor. Vamos comparar isso com alguém que está do outro lado do oceano. Vamos pensar na universidade em que o senhor Frederico Nietzsche trabalhou. O Nietzsche publicou muitas das suas obras, sobretudo na década de 80. E aqui eu estou fazendo referência ao Humano Demasiado Humano e a Gaia Ciência, 82 e 86, do século XIX. Bem, e quando Nietzsche escreve Crepúsculo dos Ídolos, em 1888, dos 400 volumes das duas obras, tinham vendido 5. Então, se a gente for usar pelo critério de autor, obra e público, Nietzsche é um fracasso. É um fracasso, então não poderia nem ter sido considerado um autor relevante para a filosofia. Mais que isso, vamos levar a coisa à frente. Se a gente for ver quando Nietzsche encontra uma recepção filosófica, vai ser na década de 60 com o Nietzsche, do Heidegger, 1961. Antes, ele é lido, é uma influência, mas não se torna um autor da maior relevância. Então, o critério proposto de autor, obra e público serve para a literatura, para a filosofia, não. Mas esse argumento, acho que a gente ainda pode colocar um outro contra-argumento que eu acho que é meio estranho, mas vale a pena pensar sobre ele nos nossos dias. Se o tripé semiótico funcionar para ser critério filosófico, alguém aqui pode me dizer qual foi o filósofo brasileiro que já vendeu mais de 100 mil volumes de uma obra, qualquer que seja ela? E aqui eu estou fazendo uma pergunta sincera. Tem alguém que se arrisca a me dizer o nome de um filósofo brasileiro que vendeu mais de 100 mil volumes de uma obra, ou de duas, se quiserem? Conhecem algum? É estranho, né, gente? Nesse caso, eu teria que dizer, olha, se eu remeter essa mesma crítica para Nietzsche, eu tenho que destroná-lo, pensando em Gaia, ciência humana demasiado humano. Eu vou ter que colocar o Olavo de Carvalho como um dos principais filósofos. Ele vendeu 400 mil volumes entre 2014 e 2018. Isso com 2 livros. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e o imbecil coletivo. Esse critério de público, ele é simplesmente esdrúxulo para a filosofia, exceto se a gente quiser matar a nós mesmos no que nós fazemos. Porque se nós levarmos ele a ferro e fogo, a gente vai ter que colocar Olavo de Carvalho no panteão dos filósofos. Vai ficar uma maravilha, né, gente? Vai ficar uma coisa assim sensacional. Tem autor, tem obra e tem público. E ele se dizia filósofo. Agora, como que se contesta isso? Então, me desculpa, mas é um argumento que não dá para transpor da literatura para a filosofia, exceto com um malabarismo sem fim.
E malabarismo aqui não é nada de ruim, não. É você equilibrar na corda bamba entre um ponto e outro, porque às vezes a gente precisa fazer isso para encontrar um argumento mais ou menos plausível. Mais à frente, o Paulo apresenta no texto dele pelo menos 3 aspectos de crítica aos argumentos do Bento Prado. Um deles é a carência de pesquisa sobre obras da história da filosofia do Brasil no século XIX. Sim, isso é uma coisa patente, não dá para fazer juízo sem fazer pesquisa histórica anterior. E aqui, o argumento que foi apresentado pelo Tobias Barreto, aquele que o brasileiro não tem cabeça filosófica, e eu me recuso a provar essa tese, isso é um típico argumento polêmico do século XIX. Por que eu usei o exemplo do Nietzsche? No Crepúsculo dos Ídolos, ele diz: por que eu escrevo livros tão bons? É o mesmo que a gente vê no Tobias Barreto. Ó, não existe cabeça filosófica no brasileiro e não existe área que o brasileiro seja mais pífio do que na metafísica. Tobias Barreto diz isso nas páginas 246 e 249 das questões vigentes e vai embora. Eu me recuso a provar isso. O pior é que o Silvio Romero comprou essa história, o Antônio Paim comprou essa história, e até 1999 o Antônio Paim, no seu penúltimo livro, afirmava isso de pé junto. Está na página 3 do livro dele, da história de 1999. O grande problema é que falta a pesquisa histórica, falta a base de leitura histórica. E no caso do Antônio Paim, ela é mal intencionada. Ela é mal intencionada porque ele conhecia bem os 4 volumes do Jorge Jaime sobre História da Filosofia do Brasil. Que é curioso, enquanto o Antônio Paim diz que não há filosofia brasileira, pelo menos antes da Escola do Recife, o Jorge Jaime consegue elencar mais de 500 filósofos brasileiros nos 4 volumes. A Grécia tinha que vir aqui ser escolada pelo critério do Jorge Jaime, né, gente? É uma coisa de um disparate sem tamanho que não faz o menor sentido. Nos 2 casos, tanto de negar que houve filosofia colonial e imperial, quanto de dizer que nós temos mais de 500 filósofos, todos os 2 argumentos acho que se anulam mutuamente. Então, o que, a meu ver, falta? Falta pesquisa histórica, como o Paulo apontou. Em segundo lugar, uma transposição indébita do tripé semiótico. Sim, isso é notório. Quando a gente usa o critério do tripé semiótico, nós teremos que nos tornar bons best-sellers. Exceto Michael Sandel e mais alguns filósofos de hoje em dia, o resto todo mundo vai morrer de fome, ninguém vai ser considerado filósofo. O Sandel, o Harari, nós vamos ter que colocar o Harari dentro desse grupo, trazer da história para a filosofia, para dizer que existe alguém que escreve, né? Gente, isso é no mínimo impensável. O critério da literatura é outra coisa. Da literatura, existe, por exemplo, o Prêmio Nobel de Literatura. Vocês conhecem algum Prêmio Nobel de Filosofia? E aí, esse critério de público-leitor não cabe, a meu ver, para dentro da filosofia. E outro aspecto que o Paulo destaca, que eu acho que a gente tem que levar muito a sério, é o ahistoricismo presente no argumento do Bento Prado Júnior. Por quê? Porque aí nós teríamos o fetichismo do texto, a expressão do José Arthur Gianotti. Fetichismo do texto, e que, por exemplo, o Paulo Arantes também leva adiante, fetichismo do texto é a coisa mais escabrosa que a gente possa pensar em relação à filosofia, que é achar que o texto basta sem um contexto. É achar que nós, encontrando um texto, nós temos filosofia. Não, o texto só existe se ele está dentro de um contexto
em que ele se justifica teoricamente. Caso contrário, nós vamos ter textos, mas que não dizem nada para a realidade. E aí também não seria filosofia brasileira. A pergunta seria: o que diz o que o gênio Tobias Barreto fez no século XIX de publicar um jornal em alemão no Recife? Imagina que público leitor que ele teve, admirável, né? É um primor uma coisa dessas. E aí quem defende o tripé semiótico deveria responder que público que ele consegue nisso aí. Passo agora para as minhas 3 últimas observações. Este é quando o Paulo usa o argumento do Niels Bohr, da mecânica quântica da partícula e onda, e aqui é a provocação, o Paulo já me fez essa pergunta, agora eu vou devolver para ele a pergunta, porque interessa a nós dois essa resposta. Eu acho que texto e contexto podem dialogar a partir de um argumento que vem da semiótica, do Humberto Eco, no livro Interpretação e Superinterpretação, que é a intenção da obra, a intenção do autor e a intenção do leitor. Porque se a gente considera a intenção da obra, toda obra responde a um momento histórico, a um problema histórico, e ela traz esse contexto junto. Portanto, ela não pode ser lida separada desse momento. É como se a gente fosse ler o Abolicionista do Joaquim Nabuco hoje, dizendo que aquilo ainda está acontecendo. Não, felizmente nós estamos em um outro momento. Ao mesmo tempo, tem a intenção do autor, que precisa ser reconhecida em uma análise genética, mas que também não é a determinante. Então, aqui nós temos o texto com o seu contexto e temos o autor com as suas intenções. Porém, nós os lemos hoje. Tem a intenção do leitor. E aí, é uma provocação, Paulo. Depois, se você quiser comentar, como que você pensa essa possibilidade de lidar com essa tríplice intenção para falar de contexto e de texto? É só provocação mesmo, porque interessa tanto a você quanto a mim esse aspecto. Infelizmente, tem muitas obras e muitos escritos que são simplesmente tirados do contexto para serem interpretados. É o que, por exemplo, faz o Antônio Paim quando ele vai fazer o comentário do Frei Gaspar da Madre de Deus. É o que faz, por exemplo, o Silvio Romero em boa parte do livro dele, que agora vai sair uma edição crítica, nesse ano ainda, pela editora da FUNAG, uma edição crítica organizada pelo Thomas Troster e o Roger Xavier. O Silvio Romero, o tempo inteiro, ele desloca o argumento do seu contexto. E aí é fácil dizer que não há coerência entre os autores. E, finalmente, quando o Paulo fala que nós temos dentro do Silvio Romero um negacionismo, eu acho que até além do Silvio Romero e dos seus leitores, até os nossos dias. Eu acho que ali a gente tem que entender aquela forma de argumento como um argumento da retórica do Pólemos, do século XIX. Por isso que eu havia usado a referência ao Nietzsche, aqui se justifica a segunda referência. Estou pensando aqui no livro do Rogério Antônio Lopes, professor da UFMG, Elementos da Retórica em Nietzsche, que o Paulo conhece também. A meu ver, o grande problema é que o que Tobias Barreto usou como argumento retórico, o que o Silvio Romero usou como argumento retórico na filosofia, tem muita gente achando que pode transpor. Perdão, na literatura, tem muita gente achando que pode transpor isso para a filosofia e levar a sério. E aí o tripé semiótico vira uma barbárie. Enfim, meu ver, são argumentos que não casam. A transposição, como diz o Ivan Domingues no Filosofia no Brasil, é por um tour de force. Eu acho que é muito mais força para tentar enquadrar de novo o critério dentro da filosofia. Talvez, se a gente usasse o argumento da semiótica do eco,
estivéssemos mais próximos de uma interpretação filosófica e não literária da nossa história. Obrigado. Desculpa ter falado aí bastante tempo. Muito obrigado, professor Lúcio. Não, foi excelente. Não foi tempo de mais nem de menos, eu acho. Realmente, muito obrigado, então, professor Paulo, professor Lúcio, por seus comentários muito pertinentes, né? Uma discussão que se nota que vocês têm há bastante tempo, né? Que estão nesse debate, né? Vocês dois. E abriremos, então, agora, nós temos 11h18, temos mais alguns minutos, abriremos para perguntas, né, dos participantes, né, dos que estão na sala, né? E daí faremos as perguntas em bloco, ok? Né? Tem alguém que queira fazer alguma colocação? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Então, até que outros perguntem, eu vou, então, primeiramente, parabenizar ao Paulo e também ao Lúcio pelas exposições. E eu gostaria de ouvir um pouco mais, Sr. Paulo, sobre esse, digamos, ao mesmo tempo, a crítica das duas concepções de filosofia no Brasil, né? Então, esse método que tu propões, digamos, que conjuga as causas e as razões justificativas, né? Como, de fato, se articularia? Quais seriam esses momentos, digamos, desse método, né? Eu tenho acompanhado também as suas leituras e nas introduções dos livros de história do Brasil, né? Que fazias uma proposta pluri, pluritópica, né? Até fazendo de como seria possível esse método, né? Criticando, digamos, ou reconstruindo parte daquilo que o Mignolo ou outros autores propunham como método, né? E a Trostanova, né? Mignolo e Trostanova. E, nesse sentido, professor Lúcio, também me impressionou essa questão do tripé semiótico e também dessa proposta do Eco, que, no fundo, tem também, me parece, uma proximidade com o Ricoeur, né? Desse, desse, dessa tríplice intencionalidade, né? É, é, então, me parece que a tua proposta seria que seria possível unir essa ideia de texto e contexto que o Paulo levanta, né? Mas eu não sei se texto e contexto entrariam dentro desse método da causa e da justificativa, a causa e as razões. Então, mas apreciei muito, né? Não sei como é que você, ao mesmo tempo, se essa é uma proposta de usar essa tríplice intencionalidade para a metodologia, como é que se uniriam as duas metodologias, né? Mas, de toda maneira, fiquei muito interessante também essa desconstrução que vocês fizeram, né? Da nossa história da filosofia até então, até agora, né? Praticamente, porque é recente, como você disse, em 99, mesmo assim o Paim continuou insistindo nisto, né? Então, me parece que é muito interessante essa desconstrução e essa construção a partir de uma pesquisa séria histórica, né? Parabéns. Posso falar? Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante o comentário do Lúcio, inicialmente, né? E dizer para ele que eu tenho levado em conta
essa questão do leitor, quer dizer, de quem, o terceiro, né? Aquele que está lendo aquela obra, né? Mas, geralmente, como eu estou numa perspectiva de tentar fazer uma descrição a mais, assim, adequada possível, a mais respeitosa possível, né, de um determinado momento histórico, né, o que eu tenho notado é que, muitas vezes, o leitor que está nos dias de hoje e fala sobre alguma coisa no passado, né, ele cai no anacronismo. Ele usa critérios atuais para julgar uma coisa no passado. Um dos exemplos é chamar o pessoal da época de autodidata, diletante, etc. e tal, quando o contexto era completamente diferente. Hoje em dia, você pode chamar alguém de diletante do jeito que se falava que se falou, né? Mas chamar de diletantes os autores brasileiros da época é meio esquisito, né? Mas isso é só um dos pontos, porque realmente eu ainda acho que não vai fazer muita diferença isso que o Lúcio está propondo, né? Porque o negócio é o seguinte, e aí já respondendo em parte também à pergunta do Agemir, né? É, quando existe um momento no seu texto em que você fala sobre o contexto. Então, olha, a situação era essa. Você tem que determinar qual era a situação histórica, quais eram as principais características dessa situação histórica e como que essas características levaram ao aparecimento de tais e tais doutrinas, né? Então, aí você está mostrando as causas do aparecimento. Mas, na hora de trabalhar as doutrinas, você não vai poder ficar mexendo com as causas, você vai mexer com a estrutura lógica daquela doutrina, com toda a sistematização dela, né? Então, sempre tem os dois momentos. Num determinado instante, né? E eu sempre tenho feito isso no meu livro. Você faz primeiro uma contextualização, né? E depois uma apresentação das ideias do autor, tá? Agora, um outro detalhe importante é o seguinte: eu sinto dizer que eu tinha falado no primeiro volume lá da minha História da Filosofia no Brasil sobre a questão da perspectiva descolonial, hermenêutica pluritópica, etc. e tal, né? Eu confesso que, desde aquele momento, né, e quanto mais a pesquisa avançava, tanto menos eu estava ligado à hermenêutica pluritópica, ao miolo, seja lá o que for. A minha preocupação se tornou muito grande no sentido de deixar bem claro qual era o significado, né, e a estrutura de uma determinada doutrina filosófica no seu respectivo contexto. Então, me parece que esse estudo da hermenêutica pluritópica ele deve vir depois, sabe? É um momento posterior. Eu acho que eu fui meio antecipado, coloquei dessa maneira, mas eu estou desconfiado que em algum momento eu já reconheci isso, sabe? E se não reconheci, no próximo volume eu vou reconhecer que essa hermenêutica pluritópica, no momento, não está em questão. Inclusive, no primeiro volume da minha história, eu aceitei a tese do Cruz Costa de que o brasileiro era pragmático, entendeu? Então, passou um tempo até perceber que não era bem assim. Isso, inclusive, eu estou devendo uma espécie de revisão do primeiro volume, né? Não apenas para consertar essas coisas, mas também, né? Eu recebi uma mensagem aqui que no segundo volume eu já falei sobre isso, né? Mas o problema é o seguinte: no caso da eu perdi aqui um pouco o contexto. Eu estava falando sobre o que mesmo antes de ler a mensagem? Sobre o Cruz Costa. Isso, que eu tinha acreditado nele e depois desacreditei em função do desenvolvimento da pesquisa, né? Coisa semelhante aconteceu no caso como é que se diz? Dessa ideia da hermenêutica pluritópica também, né? Eu tive que partir para outras circunstâncias porque a pesquisa estava me empurrando desse jeito. Então, no final das contas, inclusive, né, essa pesquisa, assim, eu espero que não seja uma colcha de retalhos, mas ela vai ser uma espécie de deriva pesquisacional, sabe? Porque no primeiro volume eu caminhei numa direção, no segundo a direção mudou um pouco, no terceiro mudou mais ainda e no quarto mais ainda. O que eu posso fazer, né? É a vida, né? As coisas acontecem desse jeito. Eu vou ficar devendo uma perspectiva sistemática de uma história da filosofia do jeito que outros autores já desenvolveram.
mas foi o que deu para fazer, foi o que aconteceu na minha deriva investigacional. Tá? Agora, uma outra coisa também, né, e o Lúcio, foi uma pena eu só ter tido contato com o Lúcio depois que eu já tinha escrito o primeiro volume, porque o Lúcio é que veio com essa história de mostrar que tinha pesquisa, né, em filosofia, tinha produção filosófica nas escolas, nos colégios religiosos. Né? O único autor que eu tratei no primeiro volume foi o padre Francisco Faria, e ainda assim muito mal e porcamente, porque eu fui só no título da tese dele, achando que eu podia tirar alguma conclusão ali. Aí o Lúcio mostrou, né, que não era bem assim. Né? Então, esse meu primeiro volume eu vou ter que mexer também, porque tudo que o Lúcio e outros autores, colegas dele também têm desenvolvido, né, tem que ser acrescentado ali para mostrar que havia também uma dimensão de pesquisa filosófica nos colégios. Né? Mas isso não exclui, né? O Lúcio me lembra que uma vez ele falou sobre isso, que a gente fica ele comparando o meu livro com o livro do Ivan, né? E falando assim, como é que a gente faz, né? Um fala que não tem filosofia nenhuma, o outro fala que tem, mas assim diz que não achou nada nos colégios religiosos, mas pelo menos conseguiu identificar uma visão de mundo, né? Eu acho que essa visão de mundo do período colonial, ela é importante, merece ser considerada, e pode ser colocada ao lado das pesquisas filosóficas que nós temos nos colégios jesuítas. Agora, o Lúcio acabou de falar uma coisa que eu ainda não tinha conhecimento, né? Se esse pessoal, né, estava falando pouco de metafísica, né, isso reforça que talvez esse pessoal que estava fazendo pesquisa filosófica no período colonial, eles também adotassem aquela visão de mundo. Entendeu? Então, eles estavam um pouco preocupados com isso. Reforça um pouco, eu não sei se eu estou extrapolando, forçando a barra, isso vai ter que ser pensado. Né? Da mesma forma que eu vou ter que pensar, o que eu acho que foi a maior objeção do Lúcio, dizer assim, ó, essa história de usar sistema de obras, isso não funciona. Eu usei, né? Achei que deu certo, né? Então agora eu vou ter que repensar a situação para ver se ainda vale a pena, né, manter essa ideia do sistema de obras, porque, pelo menos, o que eu acho é o seguinte: quando eles falam não tinha sistema, eu estava pensando, mostrando que tinha. Né? Agora, se vale a pena usar ou não a ideia de sistema, são outros 500. Eu vou ter que pensar a respeito, né? E depois eu converso mais com o Lúcio para discutir essa questão e ver se dá para chegar em algum lugar. Bom, era isso, já falei demais, né? Vamos passar aí para a próxima pergunta. Posso fazer só um comentário, Gemer? Claro, Lúcio. Em relação ao que o Paulo falou, eu acho que o conceito de sistema de obras, sim, não dá é para usar o tripé semiótico como ele foi pensado, Paulo. Porque aí nós teríamos que pressupor um público leitor. Acho que não é o que tem nesse momento. Esse argumento da centralidade da física e da lógica está inclusive nesse livro aqui do Mário Santiago de Carvalho, Ah, e que é muito bom. Ele fez essa comparação dos percentuais de desenvolvimento nos cursos conimbricenses. E lá, inclusive, o índice de física está em 63% de cada um dos manuscritos. Em relação ao que o professor Agemir falou, o meu medo é que o tripé semiótico, como ele foi usado, ele desloca um pouco da noção de contexto. Basta ter autor e obra e público leitor. E na filosofia isso não dá. Aí por isso que eu acho que Humberto Eco ajuda a pensar mais e melhor. É o que, por exemplo, o que o Paulo faz nos livros dele, que ele sempre coloca o autor e a sua doutrina, as interpretações do autor e como ele interpreta hoje. Olha, quer uma coisa mais organizada do que isso? Nós temos a obra, temos o contexto que ele apresenta e temos as leituras. A intenção do leitor, ele não só capta os primeiros leitores de um autor, quanto ele refaz essa leitura. É por isso que eu falei que eu acho que está mais próximo do Humberto Eco que propriamente duas descrições, texto e contexto. Acho que está muito mais próximo, muito mais encadeado. E um outro elemento é porque a minha crítica nesse aspecto aqui ela é centrada, sobretudo, no Antônio Paim. Porque para quem estudou minimamente história, sabe que nexo causal
hipótese histórica, crítica interna, crítica externa, é o arroz com feijão de todo historiador. E o Antônio Paim, por exemplo, diz que não, crítica externa não interessa ao texto. Interessa a crítica interna se o argumento tem lógica. Tá bom, o argumento pode ter lógica, mas internamente, mas não dizer nada para a realidade. Então, a meu ver, está no mesmo livro dele, que eu estou falando mal aqui já há um bom tempo. Está no mesmo livro, e, a meu ver, é esse o momento que nós perdemos a base da filosofia brasileira. Por quê? Porque desconectamos o livro da sua crítica externa, da sua relevância para aquele momento. E aí não tem a menor possibilidade. E finalizo com uma expressão. Basta a gente ver que esse livro que eu me referi, do Antônio Paim, ele supostamente saiu pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, mas não está lá, não tem ISBN, não está registrado e, portanto, é uma apostila que ele registra como livro e que, portanto, não é. E não tem conselho editorial também, não. E depois vem falar que está fazendo história da filosofia. A meu ver, tem 3 grandes nomes da história da filosofia que merecem ser levados muito a sério. O Antônio Joaquim Severino, com A Filosofia Contemporânea no Brasil, é um texto de 99 muito lúcido sobre o século XX. O Ricardo Tim, com um livro minúsculo chamado Brasil Filosófico, mas é de uma intuição tão precisa na leitura para colocar o estado da arte no ano de 2003, salvo engano, ele saiu em 2003. Ele é tão breve, mas tão preciso para mostrar o quanto havia de pesquisa naquele momento que vale muito a pena ser lido. E, naturalmente, quem falou aqui na primeira parte, felizmente a gente tem uma história da filosofia graças ao que o Paulo está fazendo, que é buscar os textos, reconhecer a colaboração, é o que a gente tem feito há um bom tempo, e compartilhar essas ideias. É um levantamento exaustivo que ele tem feito, por exemplo, o Júlio Canhada, em relação ao século XIX, também tem feito muita coisa, porque sem estudar a história do nosso pensamento, nós vamos dizer o quê? O Roberto Pir, o Alfredo Storck estão trabalhando com edição de manuscritos também do período colonial. Se a gente não faz isso, nós vamos comprar a tese simplista, enviesada e doentia da dita escola do Recife, que está caracterizada pelo Antônio Paim no livro Escola do Recife, e que é profundamente distorcida. Ah, não existe filosofia no Brasil, eu me recuso a pensar isso. É o argumento da autoridade suma de Tobias Barreto, né? Perfeito, professor Lúcio, muito obrigado novamente pela participação, por suas colocações. É uma discussão que dá muito pano para a manga, né? Que poderíamos passar aqui horas conversando a respeito, né? Mas nós temos essa limitação de horário, que é natural num evento desse tipo, né? Eu gostaria de agradecer novamente, então, a presença do professor Paulo Marcucci Pinto, né? Professor Fala Brilhante, ficaremos no aguardo do texto, né? Naturalmente. E, bueno, acho que nós não tivemos nenhuma solicitação de participação aí dos que estão assistindo, então acredito que podemos encerrar essa nossa sessão de hoje, né? E nos reencontraremos com certeza para tratarmos desse tema que nos é tão caro, tão querido, que é essa famosa filosofia do Barra no Brasil, filosofia no Brasil, todas essas coisas, né? Muito obrigado a todos, né? Encerramos com sucesso a nossa primeira palestra, a primeira sessão desse evento, que é um evento nascente, né? O primeiro fórum de métodos em filosofia brasileira, e que esperamos que tenha outras edições mais para frente, né? Temos mais 2 dias, né? Amanhã, fala o professor Edson Hutzner, aqui da PUC, sobre a fundação da Escola de Filosofia do Mosteiro de São Bento, São Paulo, né? Que conversa bastante com o que os senhores estavam falando, né?
né, de 1908, eles vão falar amanhã, ele e o professor Marcelo, né, Marcelo Borrenberger, que é aqui da PUC também, e na quarta-feira nós teremos, então, a palestra do professor Eduardo Sterzi, que é da Teoria Literária da Unicamp, em que ele vai falar sobre a antropofagia com o método, né, a antropofagia oswaldiana com o método. Então é isso, muito obrigado a todos e até breve, nos reencontramos em breve. Um abraço.